Olá, crianças, tudo bem com vocês? Hoje é nossa aula de matemática e nós vamos começar a aprender a divisão por dois algarismos na chave. Como vai ser a primeira vez que a gente vai fazer essa conta, a professora realizou alguns exercícios, resolveu, para que vocês pudessem acompanhar como que a professora fez essa resolução e depois vocês vão fazer mais dois que vão ser bem parecidos com o que eu vou resolver. Nossa atividade vai começar lá na página 10 do nosso livro. Então, lá na página 10, ele começa trazendo para nós essa roda de conversa aqui. Ele está dizendo que o Felipe estuda no período da manhã e em algumas tardes ajuda o seu pai na marcenaria. Veja alguns produtos que Felipe ajuda o pai a construir. Então, tá aqui o Felipe e o pai dele fazendo algumas coisas que o pai dele é marceneiro. Como você faria para calcular quantos jogos de dominó podem ser formados com 140 peças, sabendo que cada jogo tem 28 peças? Então, para a gente saber quantos jogos completos eu posso formar, eu tenho que pegar o total de peças e dividir por 28, que é a quantidade de peças que vai estar presente dentro de uma caixinha de dominó. Então, vamos relembrar. Aqui do lado a professora fez a conta e nós vamos relembrar algumas partes da conta de divisão. Então, o número que vai ser dividido, a gente chama de dividendo, 140. Aqui é a chave, que é o símbolo da divisão, né, da conta de divisão. O número pelo qual eu vou dividir o 140, que fica dentro da chave, se chama divisor. O resultado da conta é quociente. E quando sobra alguma coisa nessa conta de divisão, é o resto. Nesse caso, não sobrou nada para mim, né? Não sobrou nada dessa conta, então eu não tenho nenhum resto. Mas vão ter algumas contas de divisão que vão sobrar alguns números aqui. E o que sobrar aqui é o resto. Vocês vão ver que hoje mesmo vai ter uma atividade que vocês vão fazer que vai sobrar resto. Então vamos lá. Para eu dividir com dois números aqui, com dois algarismos da chave, o processo vai ser o mesmo que eu tivesse dividindo por um número só. Só que, claro, quando eu tenho dois números na chave, esse número é maior, né, do que quando eu tenho só um número. Então, o número que vai ser dividido aqui tem que ser maior do que o número que está aqui, ou igual. Então, nós vamos começar do mesmo procedimento. Eu começo conversando com a conta. Eu pergunto lá, o número 1, posso dividir por 28? Não, né, porque 1 é menor do que 28. O número 14, eu posso dividir por 28? Também não, porque 14 é menor do que 28. Então, eu vou ter que usar os três números que estão aqui. Eu vou ter que usar os 140. E aí, para facilitar o nosso trabalho, o que a gente recomenda? O que é mais fácil a gente fazer? Fazer a tabuada do divisor. Fazer a tabuada do número que está aqui dentro. Porque quando nós temos um número só aqui na chave, a gente lembra da tabuada. Vamos supor que eu tivesse um número dividido por 2. Eu vou pensar na tabuada do 2. Se o número fosse dividido por 5, eu pensaria na tabuada do 5. Da tabuada do número 1 até o número 10, a gente já sabe de cabeça. Mas do 10 em diante, a gente não decora. Então, o que a gente faz? A gente monta a tabuada, que nem a professora fez aqui. Eu vou ter que achar um número que vezes o 28 dê como resultado 140 ou próximo a 140. Então, eu monto a tabuada. 28 vezes 1 é 28, ainda é muito pequeno. 28 vezes 2, 56, ainda é muito pequeno. 28 vezes 3, 84, ainda é menor. Eu vou fazendo a tentativa, vou montando a tabuada. Quando eu fiz aqui 28 vezes o 5, o meu resultado deu 140. Bem certinho o número que eu quero dividir. Então, eu vou pegar esse número 5, que eu multipliquei aqui pelo 28, e vou colocar aqui. 28 vezes 5, 140. Eu tinha 140 para dividir. Tiro 140, não vai me sobrar nada. Terminei a conta. Então, quantos jogos ele vai conseguir fazer com essa quantidade de peças? 5 jogos. Então, essa daqui, essa atividade, vocês só vão copiar essa conta aqui dentro. Não precisa nem realizar ela, porque a professora já fez aqui. Só para vocês lembrarem.
lembrarem não, né? A aprenderem como que a gente faz com dois números. Mas vocês podem notar que é bem parecido quando a gente divide por um algarismo só. Depois, vocês vão ter as atividades que vão começar com a número 1. Essa número 1, logo abaixo dela aqui, tem um modo de dividir que eu não quero nem que vocês prestem atenção. A professora já falou sobre ele aqui. É um modo de dividir através da decomposição. Então, a gente não vai estudar aquele tipo de divisão nesse momento, tá? Porque a gente não tá junto, é mais difícil para que vocês compreendam. Nós vamos fazer todas as nossas contas do modo tradicional, como eu já falei com vocês quando a gente estava dividindo com um algarismo só. Então, o que eu fiz? A professora pegou essa conta aqui desse exercício e já resolvi ela aqui para vocês também. Então, vamos ler. O Felipe e o pai, eles confeccionaram 420 peças brancas e 420 peças pretas, que serão distribuídas igualmente entre os tabuleiros de dama. Cada jogo tem 12 peças brancas e 12 peças pretas. Vamos calcular quantos jogos podem ser formados com esse total de peças? Então, o primeiro passo, a gente vai juntar a quantidade de peças, tanto brancas quanto pretas. Ó, são 840 peças no total, distribuídas igualmente entre os tabuleiros com 24 peças para cada um. Por quê? Porque você vai 12 preta e 12 branca, somando as duas dá 24. Então, para eu saber quantos jogos eu vou conseguir fazer com essa quantidade de peça, eu tenho que juntar tudo. Então, eu juntei o 420 mais o 420, que dá 840, e 12 mais 12, que vai dar 24. Aí é só dividir. 840 dividido por 24. O procedimento é o mesmo. Nós vamos começar lá perguntando pelo número 8. 8 eu posso dividir por 24? Não. 8 é menor que 24. Eu não consigo dividir. Então, eu vou pegar o 84. Ah, 84 é maior que 24. Então, eu já consigo. Então, eu preciso pensar em um número que vezes o 24 dê 84 ou um número mais próximo. Então, eu vou fazer que nem na conta anterior, igual a conta que a professora acabou de mostrar para vocês. Eu vou montar a tabuada do 24. 24 vezes 1, 24 vezes 2, 24 vezes 3, 24 vezes 4, 24 vezes 5. Eu vou montar a tabuada. Aqui, quando eu começo a montar a tabuada, eu estou pensando só no 84, certo? Então, aqui deu 24, aqui deu 48, aqui deu 72. Aqui passou. Então, eu não posso fazer 24 vezes 4, porque vai passar de 84. Então, vai ser 24 vezes 3. Eu coloquei o 3 primeiro aqui. 3 vezes 4, 3 vezes 24, a gente viu que dá 72. Eu tinha 84, tiro 72, vai sobrar quanto? 12, ó. 4, tiro 2, sobra 2. 8, tiro 7, sobra 1. Sobrou só 12, mas só o 12 não dá para dividir. Então, eu vou pegar o 0, vou abaixá-la junto com o 120. Ficou 120 dividido por 24. Então, eu continuo fazendo a tabuada. Eu tinha feito até o 3, eu vou continuar. Faço vezes 4, fiz vezes 5. Opa, deu 120 bem certinho. Então, eu vou pegar o 5, vou fazer vezes o 24, que dá 120. Eu tinha 120 para dividir, tiro 120, não me sobrou nada. Então, o total de peças de jogos que eu consigo fazer são 35. Aí, nessa pergunta 1, ela ainda continua aqui. Ela tem 2 itens para serem respondidos. Então, tá lá. Quantos jogos de damas podem ser formados com essa quantidade de peças? É a resposta anterior, né? É o 35. Esse aqui, que nós já fizemos. Então, vocês vão colocar lá 35 jogos. Quantos jogos de damas seriam produzidos com 984 peças, sabendo que a metade dessas peças é branca e a outra metade é preta? Então, do mesmo jeito, nós vamos fazer 984 dividido por 24, que é o total de peças que a gente precisa para montar um jogo completo de damas. Mesmo procedimento.
Começo perguntando lá para a conta. 9 pode dividir por 24? Não, é menor, não consigo dividir. Então, eu vou pegar 98. 98 dá para dividir por 24? Agora, 98 dá, porque é maior. Vou fazer a tabuada, que nem a professora falou antes. Olha lá. 24 vezes 1, 24 vezes 2, até eu chegar em um número próximo a 98, né? Ou igual a 98. Então, vamos lá. Vezes 3 deu 72, vezes 4 deu 96. 96 ainda é menor. Mas se eu fizer vezes o 5, vai dar 120, vai passar de 98. Então, eu não posso usar o 5, eu vou usar o número 4. Então, 4 vezes 24 deu 96. 98 tira 96, vai sobrar 2. 2 eu posso dividir por 24? Não, porque é um número menor do que 24. Então, eu vou pegar o 4 aqui que está sobrando ainda para eu dividir. Vou colocar ele lá do ladinho do 2. Opa, agora fiquei com 24. 24 eu posso dividir por 24. Que número que vezes o 24 vai dar 24 de resultado? Nós já tínhamos feito antes, ó. É o número 1. Então, 1 vezes 24, 24. Eu tinha 24, tiro 24, não me sobra nada. Então, essa continha aqui, ó, é só colocar ela nesse lugar. É igualzinha. Se vocês quiserem, não precisa nem resolver esse exercício, porque a professora já resolveu eles aqui. Eu vou querer que vocês resolvam os próximos, tá ok? Então, aqui é só o lugar para pôr a resposta, que a gente vai poder construir 41 jogos. Agora sim, nós vamos fazer o exercício 2, o exercício 3 e o exercício 4. 2, 3 e 4 vocês vão fazer sozinhos agora. Eu vou explicar cada um, mas vocês vão usar a técnica de fazer a divisão como a professora ensinou ali, montando a tabuada do número que está dentro da chave, do divisor, certo? Então tá lá, o pai de Felipe fez 485 pinos para o jogo resta 1. Quantos jogos resta 1 iguais ao representado abaixo, ele vai poder montar com essa quantidade de pinos. Então, a primeira coisa que eu preciso saber é quantos pinos que vai usar num jogo, porque aqui não está dizendo quantos são. Se vocês contarem os pinos, tem 32 pinos. Então, para fazer um jogo completo, eu preciso de 32 pinos. Então, o que nós vamos fazer nesse jogo? Nessa conta, me desculpe, nós vamos pegar o 485 dividido por 32. Nessa conta, vocês vão observar que vai sobrar um resto, tá? Vai estar certa. Essa conta não vai dar um resultado exato, né? Ela não vai ficar 0, 0 lá no final. Então, presta bem atenção, monta a tabuada do 32 e vai dividindo aos poucos o número. Aí, aqui é o espaço para vocês colocarem a resposta. Quantos jogos inteiros vão dar para formar e quantos pinos vão sobrar. No número 3, também vocês vão utilizar uma conta de divisão e depois uma de multiplicação. Então, os alunos e professores do 4º ano vão conhecer o museu. Participarão da visita 120 pessoas, que se deslocarão até o museu em micro-ônibus com espaço para 28 passageiros. Quantos micro-ônibus serão necessários para esse passeio? Então, primeira coisa, vocês vão pegar os 120 e vão dividir por 28. Essa conta que vocês vão realizar aqui nesse espaço, vocês vão perceber que também vai sobrar um resto. Nesse caso, está dizendo que vai sobrar passageiro. Então, vocês têm que pensar nisso. O resultado que der nessa divisão tem que ter mais um ônibus para levar o passageiro que vai sobrar aqui na conta, tá? Então, faz a continha, presta bem atenção e põe a resposta. Na letra B, está dizendo que cada pessoa vai pagar R$8 para ir e voltar do museu. Então, eles querem saber quantos reais que a escola gastou com o transporte. Então, como que eu vou saber quanto gastou no total? Eu vou ter que pegar 120 e fazer vezes 8, que foi o preço da passagem para cada pessoa. O resultado da conta de multiplicação aqui, vocês coloquem a resposta aqui do lado. E o 4º e último exercício, vocês vão fazer outra divisão.
Aqui está dizendo que uma loja de brinquedo fez uma encomenda de 45 cubos de madeira. Para fazer esses 45 cubos aqui, olha, que vocês estão vendo na imagem, foi necessário 1.215 cubinhos para fazer todos. Mas o que o exercício quer saber é quantos cubinhos são necessários para montar apenas um. Então, o que eu vou ter que fazer para saber o resultado? Eu vou ter que pegar 1.215 e dividir por 45. Então, vocês vão fazer essa conta de divisão do mesmo jeito que a professora explicou desde o início. O 45, vocês vão montar a tabuada dele aqui do lado e vão dividindo aos poucos o número, daquele jeito que a professora ensinou. Começa pelo número 1, perguntando se dá para dividir por 45. O 1 não vai dar, o 12 também não. Então, vai ter que ser o 121 dividido por 45. Aí, vocês montam a tabuada do 45 para achar um número igual a 121 ou próximo de 121. Não pode ser maior. E aí, vocês vão fazer a divisão como vocês já sabem fazer com um número só. Tá ok? Então, a atividade vão ser vocês fazerem esses 3 exercícios. O 2, o 3 e o 4. O número 1, a professora já resolveu ele para vocês, então não precisa fazer. O que vocês vão ter que mandar para a professora é o 2, 3 e 4, tá certo? Como é um conteúdo novo, se vocês tiverem dúvida, podem estar chamando a professora quantas vezes for necessário, tá ok? É melhor vocês fazerem sem dúvida do que fazer com dúvida e depois ter que corrigir, tá certo? Então, é só me chamar que a professora vai estar à disposição. Uma boa atividade para vocês e até mais!